Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de Atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos começando mais um programa Atitude Feminina, voltado a você, mulher. Porém, também precisamos de você, homem, para nos ajudar na luta em defesa das mulheres pelo fim da violência, que infelizmente faz o Brasil ser o 5º país que mais mata mulheres todos os dias. E a gente tem que falar esse número aqui em todos os programas, porque sim, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher. Todos os dias no Brasil, 4 mulheres são assassinadas. Faço um apelo para você. Pensa em 5 mulheres que você ame. Sua filha, sua mãe, sua irmã, sua tia, sua professora, alguém que você tenha muito carinho. Dessas 5, escolha 4. Pois é, 4 dessas podem fazer parte da estatística cruel do feminicídio no Brasil. Então, hoje nós estamos aqui com uma entrevista muito propositiva com mulheres, trabalhadoras, servidoras públicas, professoras, profissionais da educação. As minhas amigas Aline, Sheila e Elza, que são servidoras da Prefeitura de Caçapava, ADIs, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que hoje travam uma luta muito justa pelo enquadramento. E esse bate-papo vai ser muito positivo, porque não é só uma luta das meninas aqui de Caçapava, é uma luta que está avançando a nível de Brasil. Principalmente porque o presidente Lula sancionou uma lei de autoria da deputada Luciane Cavalcante que enquadra os profissionais da educação infantil que tenham nível superior em pedagogia ou magistério, que adentraram por concurso público nos serviços para serem professoras. Mas isso não é porque a deputada acha isso ou aquilo, é porque inclusive está em consonância com a LDB, porque sabem que educar não é só a regência. A educação infantil é composta pelo cuidar, o brincar, o alimentar, o trocar, entre tantas outras coisas. E é o que essas profissionais fazem com excelência, estudaram para isso. Mulheres essas que saem todos os dias de casa, deixam seus filhos em casa para cuidar do filho dos outros. Uma profissão composta, em sua maioria, por mulheres, né, menina? Tem alguma ADI homem na Prefeitura de Caçapava? Tinha um. Tinha? Que a gente conhece. 1 ou 2 que a gente conhece, são 2. E vamos falar agora dessa luta que a gente está travando aqui a nível de mulher, a nível de Brasil, não é só aqui, que é em relação à Lei 15.326 de 2026, de autoria da deputada Luciane Cavalcante, sancionada pelo presidente Lula, na qual enquadra as profissionais da educação infantil ao quadro do magistério. O que seria isso, meninas? O que é esse enquadramento? Na verdade, nós somos... O cargo nosso é auxiliar de desenvolvimento infantil, mas nós somos formadas, a maioria em pedagogia. Algumas têm o magistério, Então, assim, nós estudamos, nós estamos no chão de sala, nós cuidamos das crianças, o educar na hora da alimentação, na hora do trocar, na hora do dar o banho, na hora de receber as crianças. Então, todo momento a gente está ali educando, E a gente vem há 6 meses almejando esse enquadramento, que agora já é uma lei federal, e as ADIs estão cada dia mais ansiosas, querendo ser enquadrada, porque assim, o trabalho já é realizado diariamente, Então o que está faltando agora é uma valorização, E com a lei, da Luciane Cavalcante ficou assim, foi uma força que deu pra gente a nível Brasil, A gente espera que logo isso venha acontecer para nós, o mais rápido possível, porque assim, diariamente a gente já faz esse trabalho em sala de aula. A professora Luciane Cavalcante, que é uma querida, uma grande parceira aqui de Caçapava, inclusive sempre manda recursos aqui, para o nosso mandato, para a cidade, para a saúde, para várias demandas que a gente vem trazendo, ela iniciou o movimento Somos Todas Professoras. O que é esse movimento? É o reconhecimento, das profissionais que é tido como chão de creche, que trabalham na educação infantil, só que elas fazem os trabalhos pedagógicos, só que não são reconhecidas como professora. Para falar a verdade, ninguém saberia dizer o que nós somos verdadeiramente, a nossa classe. Porque daí uns falavam que era administrativo, outra operacional, mas não sabia. É a moça que cuida do neném. A tia. É a tia. Só que uma hora a gente está na parte administrativa, uma hora a gente está na parte... Quando convém, Quando convém a gente está na parte
né, da parte do professor. Então, assim, a gente está lá nem cá, nós temos os estudos e realizamos diariamente o serviço, Ou né? seja, o ano inteiro vocês são administrativos, porém estão lá no chão da creche, Sim. cuidando, ensinando, brincando, pondo para dormir, limpando o vômito, Sim. trocando fralda, mas nas férias vocês viram professores, que aí vocês podem ficar sozinhos em Sim. sala de aula. Ensaiando com as crianças Ah, para pras o apresentações. resgate, para as apresentações, para os sábados Ô, letivos. Dandara, a gente voltando, né? Essa luta é desde 92, né? Olha a doutora Eliana Ferreira, Sim. advogada. Então já vem essa luta há muito tempo, porque é justo, a gente trabalha bastante, né? É um chão de creche que é gostoso, que a gente tem esse convívio, só que muitos não nos conhecem, muitos pais não nos conhecem. E muitas pessoas acabam deixando só a tia da creche. Mas depois foi feita, a Luciane Cavalcante fez, esse reconhecimento federal, né, a nível federal todo, né, esse movimento foi muito válido para a gente. E agora a nossa luta vamos atrás, porque a gente merece esse Pela reconhecimento. valorização, A né? valorização do nosso trabalho. Que, na verdade, nosso dia a o trabalho dia. já é realizado. Temos o diploma, porque nós estudamos, nós estamos lá, teve 4 anos, né? Muitas têm pós-graduação na área também, né? Então, assim, a gente tem um estudo, a gente tem um preparo. Então, Conta a pra gente aguarda. como que é a rotina de vocês, porque muitas mães vão lá, levam o bebê, entregam e depois buscam o bebê já limpinho, cheirosinho, mas elas não sabem o que esse bebê passou durante o dia inteiro. Então, como que é a rotina de vocês? Olha, a rotina começa cedo, você sabe, né? Começa a gente geralmente 7h30 até às 5. Logo na entrada, as crianças, né, têm o acompanhamento, a acolhida. Aquela acolhida é fundamental, porque você não sabe como a criança dormiu, o que a criança passou à noite. O colo, né? O Sabe? afeto. Aquela acolhida é o principal do dia, porque é a hora que a criança chega, te abraça, te beija, e muitas vezes ela vem, né, a professora entrega, né? A gente é acompanhante ali, é um conjunto que trabalha junto, só que muitas não nos reconhecem por isso. Aí naquela acolhida, logo depois já vem o desjejum, a criança fica ali, a criança é alimentada. Cada criança tem a sua particularidade. Ela come, né? Mama, na creche mama. Então, o controle ali da mamada, Até de mesmo, tudo. né, muitas crianças começam a aprender a conhecer Ali. novos alimentos Na ali creche. na creche com a gente, ensinando, ofertando, oferecendo, né, todo aquele jogo de cintura para aprender. Olha, vamos experimentar isso. Olha, hoje é pãozinho com queijo, né? Vamos experimentar o queijo, porque muitas vezes em casa não tem. Então, assim, eles não conseguem ter essa amplitude de cardápio. E ali, se a gente não fizer um trabalho bem feito, né, de oferecer, de fazer uma pedagogia mesmo, eles não aprendem. E é tão bom, né, quando eles começam a aprender Os novos legumes, alimentos, né? os legumes. Então, nosso Nossa, trabalho é desde manhã. Tia, eu não sei o que é isso. Vamos experimentar? Vamos comer um pouquinho? Eles gostam. E tem muitos, que nem a Aline falou, não tem em casa. E na escola, na creche tem. A alimentação é muito boa. Até porque, né, hoje a gente participa com eles nessa parte. Olha, a tia vai comer, vamos comer também? Então, é lindo, sabe? É um trabalho, assim... É cansativa, né? Mas é um trabalho muito bonito. Não é qualquer pessoa que faz esse trabalho. Não é, não. Eu posso por falar amor. que eu sou suspeita, porque assim, vou falar pelos dois lados. Vou falar como mãe e vou falar como uma pessoa que já trabalhou de ADI. Eu lembro quando eu tinha meus 19, meus 20 anos, existia um programa na Prefeitura de São José dos Campos, que eu morava lá, que os alunos da Univap que trabalhassem nas creches públicas meio período, a prefeitura pagaria a sua faculdade. Então aquilo foi muito legal, porque deu oportunidade para muita gente, né? Meu avô sempre me ajudou, tudo, mas era um up, peraí. Aí meu avô pode investir o dinheiro que ele estava investindo em mim na faculdade para outras coisas para mim. Então eu trabalhava de ADI, eu trabalhava no B2, eu nunca vou esquecer, acho que o B1 é muito fofo, mas o B2, que é quando a criança está aprendendo a falar, Andar, soltando as primeiras... né? Gente, eu tenho um carinho, eu lembro de cada uma daquelas crianças. Então lá eu aprendi, inclusive, eu posso falar, a ser mãe. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não teria a preparação. Quando eu fui ter meu filho, como é que troca, como é que pega, o que eu faço. E eu aprendi muito lá. E muito do que eu aprendi, quando eu virei mãe, eu já sabia. Eu já sabia dar banho, eu já sabia trocar fralda, eu já sabia que talco que era bom. Porque eu aprendi lá. Eu aprendi fazendo a acolhida das crianças, eu aprendi levando as crianças para comer. Eu aprendi me limpando de vômito, né, de gorfada. Eu aprendi trocando fralda, eu aprendi a dar banho, eu aprendi a reparar se a criança não tá bem, se a criança tá com febre.
Então, assim, eu sei o que é você estar com 20 bebês em sala de aula, dividido para 2 pessoas. Era 2 ADIs, 3, eu acho, 2 ou 3. E, assim, era uma responsabilidade gigantesca, porque, gente, é o bem mais precioso de uma família, é aquele bebê. Né? E a gente sabe a insegurança que muitas mães têm em deixar seu filho na creche. Eu sempre falo, pode deixar seu filho na creche. Deixa seu filho na creche Caçapava, que vai ter a melhor merenda, as melhores profissionais. E agora eu vou falar como mãe, porque os meus filhos foram para a creche muito cedo, porque eu precisava voltar a trabalhar. Então, com 6 meses, a Diana foi para a creche, o Dimitri foi com um pouco menos, né? Por conta de questão de vaga. Então, desde pequenininho, meus filhos já estavam na creche. Quem que recebia meus filhos? Quem que ligava para falar que meu filho não estava bem? Quem que separava a roupa suja do meu filho na sacolinha? As ADIs. Sempre as ADIs. Então, eu sei o trabalho, eu sei a dificuldade, o menor salário, inclusive, das prefeituras hoje, não estou falando só de Caçapava, estou falando a nível de Brasil, o menor salário. Tem ADI, gente, que não consegue fazer xixi, que não consegue ir no banheiro. Tomar água porque como senão é que vai eu ao paro banheiro. aqui e deixo esse neném? Ele não sabe falar, ele não sabe gritar. Vira as costas 1 minuto, pode causar um acidente. E a Então, é uma responsabilidade, né, gigantesca, Dandara? Aline? As crianças ficam nas escolas, nas EMAPs, 9 horas e meia por dia, né? Então ali é um serzinho, é uma vida que está totalmente responsável nós. E se a gente não tiver um olhar para ver se está bem, né? Às vezes chega meio moadinho, quando vai ver umas 10 horas da manhã, a criança está com um febrão. Muitas vezes a mãe não conseguiu nem perceber em casa que estava com febre, a criança foi ficar gravando, você tem que ligar, você tem que ter todo o cuidado, dar um banho para baixar essa temperatura até a mãe vir buscar, porque às vezes a mãe está no trabalho, até né, chegar no local que a criança fica, não é rápido. Então a gente tem muita responsabilidade sim. E diariamente a gente está ali na luta, né? Tentando cada vez mais fazer um trabalho com excelência, um trabalho que é muito difícil, né? A gente está em média de 20, sala com 24, sala né, com 25. Então, assim, são vidinhas, é primeira infância, né? A gente fica responsável pela primeira infância. Sim. Existe um entendimento ali no que tange a docência e regência, né? Muitas pessoas falam, eu não concordo que elas sejam enquadradas porque elas não estão regendo a sala de aula. Porém, como eu falei, o educar, o ensinar, o brincar, o estar no chão da creche é a docência. É o trabalho de docência. E outras colegas me questionam, mas Dandara, por que só quem tem pedagogia ou magistério? Eu tenho uma outra formação, né, que também é ligada ao público infantil. Gente, não é eu que escolhi isso, pelo contrário, eu acho que todas as meninas que têm nível superior ou estão se preparando têm que ser valorizadas. Mas isso é uma questão da gente brigar por um plano de carreira. Agora, em relação à LDB, que é a Lei de Diretrizes, né, que envolve ali a educação, ela traz os profissionais de educação infantil, que são aqueles que têm pedagogia ou magistério. Por isso que na Lei 15.326, o enquadramento é exclusivo para quem tem pedagogia ou magistério. Correto, meninas? Sim, Correto. sim. Na verdade, né, a gente tem a noção que a gente gostaria, né, que todas fossem quadradas, né? Sim. A gente está numa Uma discussão, numa luta, né, para dar um tempo para aquelas que estão se formando, né, que tem algumas que Perfeito. estão se formando, algumas que, né, pretende, né, iniciar a pedagogia, mas a gente está tudo em negociação por enquanto, né? Não tem nada. E como que vocês acham, meninas, que a valorização das ADIs pode refletir diretamente na educação oferecida para as crianças? O enquadramento. O enquadramento que a gente sabe, profissionalmente, pessoalmente, vai ser bom enquadramento. Porque vai mudar carreira, vai mudar salário, vai mudar direitos, vai trazer muitas coisas positivas individuais para estes profissionais e para a categoria de modo geral. Mas e para as crianças? E para a educação infantil como um todo? Como que a gente pode falar, sociedade, compra a nossa briga, vem conosco que vai melhorar a educação do seu filho? Pela qualidade também, né? Eu acho que vai refletir na qualidade do ensino, né? Do atendimento, porque eu acho que quando o funcionário não é valorizado, ele é desmotivado também, né? Então, ele vai ter mais recursos, ele pode pegar e isso reflete também na qualidade Nós que ele vai dar. trabalhamos, né, Elza, mais de 8 horas por dia. Sim. Nós não temos recesso garantido por lei em julho, né? Nós temos férias de 30 dias em janeiro, mas o recesso a gente não tem direito. Então, assim, a nossa carga horária é uma carga horária completa, né? E o nosso salário é um dos mais baixos. Então, assim, motivação a gente não tem.
né? Então, a gente já realiza um trabalho. Mas toda vez que a pessoa é reconhecida, com certeza a qualidade vai superar, gente. Não adianta. Uma coisa está elencada com a outra. Por mais que a gente já realize o trabalho diário do ensinar, do educar, mas quando vem, né, a melhora, vamos dizer assim, financeira, isso vai ajudar muito, né? Tanto para a gente e automaticamente na qualidade para as crianças. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Hoje em dia, o que uma DI ganha fica muito difícil até na hora de poder se alimentar bem, ter qualidade na alimentação, porque é um salário Cuidar mínimo. dos filhos, né? Já que Cuidar você cuida dos tão bem dos filhos dos outros, com cuidar recursos da dos prefeitura, filhos. e o cuidar dos filhos Então, de vocês, assim, né? a gente consegue como isso? Com essa valorização, né, com esse enquadramento, a gente vai ter qualidade de vida, de poder se cuidar um pouco mais, de ter uma melhora, né? Às vezes as pessoas falam, a DI, né, nossa, tá ficando doente. Mas com um salário melhor, a gente vai conseguir fazer uns exercícios melhor, vai conseguir ter, né, um investimento melhor investimento em vocês, si né? mesmo, em Até nós. para estudarem mais, Até para estudar. Às vezes vem curso pra gente, uma qualidade melhor que a gente para até essas quer crianças. realizar, tem interesse, mas chega na hora do financeiro, a gente para. Por quê? Porque tem que priorizar. Ou prioriza a sua casa, ou prioriza o estudo. Como a gente não teve até agora valorização, a gente, né, acaba deixando. E eu acho que isso também vai motivar aquelas meninas que não se formaram, que não estudaram, a querer estudar. Peraí, eu também vou estudar, eu vou me formar para poder ter esse diferencial. Porque não adianta, aqui, né? Eu sempre penso assim, você se formou, você não vai deixar o conhecimento lá na sua casa e vai chegar ali na sala de aula e não vai aplicar. Não adianta. Você traz o conhecimento com você. Então, assim, eu acredito assim que vai ser um ganho muito grande se a gente conseguir dar um tempo para elas estudarem também, para a gente conseguir melhorar cada vez mais a qualidade. Caçapava, ela tem tudo para deslanchar, né? A gente tem uma merenda de qualidade, a gente tem excelentes profissionais. Então, assim, com esse enquadramento, acho que só veio para somar. A gente está na esperança, né, que a gente consiga Lembrando rápido. que o enquadramento não é sobrepor cargo nenhum, né? É pegar a categoria e colocar no plano do magistério, né? Com certeza, deixando bem claro, ninguém quer treta, ninguém quer briga com o Ninguém tá professor, pelo brigando, contrário, quem manda na sala de aula é o professor, exatamente, professor já existe a regente, hierarquia na sala de aula, mas o enquadramento, né, a valorização não prejudica os professores em absolutamente nada. Pelo contrário, vai somar ainda força, que ela vai saber que é. quem está lá na sala dela também é uma pedagoga, também é uma profissional do magistério, também é alguém que está preparada para lidar com a situação quando ela não estiver lá dentro. Sim. Até porque acontece, né? O normal já acontece. Sim, já é o que fazem, né? A gente já faz esse trabalho, só que a gente não é reconhecida por isso. E muitas vezes, eu vou te falar, no dia a dia, agenda, a gente está ali, ó, professora, tem aqui, só que eu não posso assinar. Eu não sou professora da sala. Professora, tem isso aqui, professora, tem esse bilhete, tem esse recado. Então, são relatórios a gente não faz, assim, fazer, mas elas perguntam, elas e aí, o nos fulaninho tá mostram. almoçando bem? Você sabe se o fulaninho gosta de tal fruta? É perguntado. É perguntado. Se você falar assim do seu filho, ô Sheila, o que ele come? Eu vou saber falar o que ele come, até o que ele gosta e o que ele não gosta. Entendeu? E no relatório vai escrito tudo a respeito da criança. E a criança que eu fico o dia todo, eu sei muito a respeito dela. Na hora que a criança entra, fala assim, essa criança não está bem. O olhar, o olhar da criança. E é aquele negócio da Andara, onde ela te encontra, ela fala, oi, tia, sabe? Aquele. A Diana, o Dimitri até hoje. A tia G, quando ela fala tia Diana, tia Vanessa, a tia Kátia, as ADIs que cuidaram da minha filha, né? A tia Viviane, até hoje, a Diana vem e fala. As meninas já mudaram, estão em outra escola, já se formaram. Mamãe, a tia... Fala. E diz uma coisa, pergunta de criança. Vocês vão querer ser chamadas de professoras ou de tia pelas crianças? Não ligo, não. Eu não ligo. Eu acho muito carinhoso. Né? Pra gente, significa, pra mim, pelo menos, é carinho, é amor, né? Professor de forma institucional, isso, né? Pra exatamente. É a tia. Que é coisa mais gostosa chegar no serviço, o aluno olhar pra gente. Eu te amo, viu? E às vezes você vai trabalhar, né? Você nem conseguiu, assim, se maquiar, nada. Você prendeu o cabelo e chegou lá. Linda. E chega e fala assim, tia, você tá linda. Você fala assim, nossa, o dia tem outro sabor. Gente, muitas pessoas, como eu falei, acaba pensando, é uma luta só pela categoria. Agora a Dandara só sabe falar de ADI. Não, quando eu falo de enquadramento, esse compromisso que nós temos com esse enquadramento, a gente está nessa luta aí de Somos Todas Professoras, antes da lei ser aprovada, participando dos movimentos sociais que a professora Luciane Cavalcante, ou seja, eu não comecei agora a defender isso, né?
a gente pode dizer que não é só pelas ADIs, não é só pelas servidoras. A gente está falando de um trabalho que vai refletir na sociedade, que vai refletir no interesse das famílias, né? Então, existe uma mobilização muito grande, tá? A gente está acompanhando o trabalho da comissão, né? A Estela Maria está responsável por isso, né? Tem o nosso compromisso. E eu vejo também nas outras cidades próximas, as pessoas comentam como é que tá aí, e aí como é que tá. E assim, gente, é uma lei federal que tem que ser cumprida, tá? Ah, eu não concordo, eu não gosto. Lei federal você cumpre, depois você contesta, você briga, enfim, é uma lei que tem que ser cumprida. E isso vai trazer algo muito importante para a educação infantil, porque você vai ter a certeza que o seu filho vai estar com uma pessoa preparada para estar com ele na creche, principalmente os bebês que não falam. Não é só deixar com alguém para cuidar, não é só deixar para alguém para cuidar. Gente, creche é educação infantil. Não é lá a babá que fica com o seu filho. A gente está falando de trabalho pedagógico que é feito no chão da creche. Estímulo, né? Sim. Estímulo, né? A criança precisa ser estimulada, né? E você falou um ponto muito legal, Dandara, que é assim, alguns pais, quando perguntam pra gente, vocês não são professoras? A gente conta, né, que nós somos auxiliar, mas como assim? Vocês não são professoras, mas vocês exercem muitos papéis que é de educar. Então, assim, os pais ficam, muitas vezes, assim, sem entender. A maioria não conhece, mas aqueles que perguntam e ficam sabendo do nosso salário, eles ficam chocados, porque eles imaginavam que a gente já fizesse parte do quadro do magistério, já tivesse alguns direitos que nós não temos. Então, assim, os pais, muitos não sabem mesmo que nós não somos do quadro do magistério. Não, e como a Sheila falou, uma luta que começou lá em 92. 92. Imagina se hoje, às vezes é difícil a gente dialogar, explicar, que a gente tá falando, querida, você não tá entendendo? Imagina lá em 92. Né? Destacando que a educação, ela não é só assim, igual você falou, pegar a criança, balançar ou tratar. Existe uma gama enorme, né? Que é a afetividade, o acolher, tudo para o desenvolvimento integral tem os eixos, da criança. né? A gente tem os eixos Sim, ser realizado em sala de aula tudo, e você troca, né? Tem horário, né? Tem planejamento, Sem né? contar ali o cronograma elaborado pela professora regente que vocês estão cumprindo. Temos que cumprir. Como que vai falar que não é professor? Sim. Então, assim, a gente precisa mesmo desse enquadramento e estamos na batalha, né, meninas? Não, e a Com gente esperança. vai conseguir. Eu espero que Caçapava seja uma das primeiras aí pioneiras. Nós também. Já sair está à com frente mais de disso. 60 cidades que já foram enquadradas. Olha só. Mas aqui no Vale não, né? Não vale nada. No Vale não. No Vale Quem não. sabe, né, vamos ter essa vitória. Vamos ser Quem a primeira. sabe, né? A primeira cidade. Primeira pioneira aqui no Vale né? para falar, olha... É. Não, vamos trabalhar para isso. Vamos Já trabalhar existe um pra compromisso, né? Público, inclusive, do prefeito municipal quanto a isso. Vocês estão nessa comissão andando para isso, com o apoio Nós já do estamos pessoal. 5 meses, né? Desde janeiro. Desde janeiro que a gente está nessas... E agora essa preparação aí para enquadrar, para aprovar na lei e ser executado. E ser respeitadas também, né? Porque a questão não é só, aumentou, melhorou, tá aqui, pessoal. Eu quero ser respeitada pela profissional que eu sou dentro da escola. Ninguém aqui é melhor ou menor que ninguém. Pelo contrário, aqui todos nós somos profissionais da educação infantil. É isso mesmo. Todos E meninas, respeito. para a gente finalizar, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para as ADIs de modo geral, para as pessoas que estão acompanhando essa luta, para os gestores públicos de modo geral? Olha, Dandara, nossa luta já vem, né? Há algum tempo já. E a gente bem sabe que a gente precisa desse projeto, né? Que o município tem que fazer um projeto de lei, colocar, né, na Câmara para ser votado. E a gente precisa desse reconhecimento. Os vereadores, né, estarem junto com a gente, porque muitos não conhecem ainda essa lei, mas a gente já apresentou para eles também, alguns já sabem. E vocês estudam também a respeito disso. Então, a gente espera, né, que a população também esteja... As mães, tem mães que não conhecem ainda, que não sabem. Tem muita mãe que vai apoiar. A gente acredita que sim, que vai ter esse apoio, esse reconhecimento que a gente merece. A gente espera que quanto antes aconteça, Quanto né? antes. A gente almeja por isso já há muito tempo, né? Então a gente, assim, conta com os vereadores, conta com as famílias, né? Na escola a gente tem conversado com algumas famílias e quando elas ficam sabendo da real situação, que nós somos, né, professoras no papel, mas não ganhamos como, não estamos no quadro do magistério. Elas ficam assim, de boca aberta, a verdade é bem essa. E elas oferecem ajuda, né? Perguntam o que pode ser ajudado. Então, assim, já tem pais nos apoiando, né? Então, a gente conta mesmo com a ajuda de toda a população. Para as ADIs ainda que não estudaram, né? Procurem, né? A gente está
na briga por vocês também, mas procurem, né, se organizem para conseguir, para a gente ter qualidade de vida e oferecer ainda mais qualidade de vida para aqueles que estão com a gente, muitas das vezes, mais tempo conosco do que com os pais, porque com os pais, eles já estão, vão embora jantado, tomado banho. Eles chegam, muitos, 8 horas, dormem. No outro dia, a mãe levanta, acorda, leva para a escola. Minha rotina era assim. Para a rotina, né? Minha rotina é assim. E muitas vezes a gente vê o primeiro passo da criança. Sim. O dente, né? o primeiro dente, a primeira palavra da palavra, criança, é nós que estamos ali que está vendo, né? Então, assim, é muito gratificante. Então, nada mais justo, é uma corrente, né? A gente está oferecendo um bom trabalho, somos formados, então agora cabe ao município o enquadramento. Vamos continuar lutando por isso. Sim. Meninas, eu agradeço muito. Inclusive, casa esse programa com a última semana, na qual aqui em Caçapava a gente tem a nossa lei do Dia das ADIs, Sim, né? sim. Em homenagem à primeira ADI que foi contratada aqui no município. Já estou cobrando o secretário de Educação em relação a isso também, porque sempre acaba, nunca dá pra fazer em junho, porque é bem na semana do São João, aquela coisa toda. Sim. Mas pra julho a gente vai estar fazendo alguma coisa, com certeza. É uma coisa simbólica, às vezes é um bombom, às vezes é uma cartinha, às vezes é um café, mas pra dizer, olha, vocês são importantes. Tá? Então isso aí a gente está se organizando para fazer e saiba que vocês têm meu apoio, o meu respeito principalmente, porque eu já vivi os dois lados, né? E eu confio nas creches da prefeitura, eu confio nas ADIs da prefeitura, eu não falo só de Caçapava, porque eu trabalhei numa creche de São José dos Campos e eu sempre vi a qualidade do serviço, a qualidade, o carinho, o afago, a alimentação, o brinquedo, a higiene, né? Então, assim, mamães, não tenham medo de deixar seus filhos na creche, são profissionais como essas, que são professoras como essas aqui, que vão estar todos os dias cuidando do seu bebê com todo amor e carinho. Então, agradeço a presença de vocês, a gente segue na luta, somos todas professoras, sim, porque chão de creche também é sala de aula e a gente vai conseguir esse enquadramento. Um beijo, muito obrigada. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.